Olá, humanos, tudo bem? Boa tarde se você já almoçou. Bom dia, seu almoço está sendo pronto. Hoje a gente vai ter mais uma conversa animada, principalmente para quem gosta de jogos, de games. Tudo bem, Romeu? Oi, Dani. Hoje a gente vai falar com o Luiz Felipe Figueiredo. Vamos falar de game terapia. E especificamente, não só isso, né? Mas o tema central vai ser game terapia no Alzheimer. Vai ser muito bom a gente falar disso. Essa quarentena vai ser ressignificada por aprendizado. E quem tem o privilégio de ter bons amigos que conseguem falar de temas tão vastos como eu tenho, tá tudo melhor, porque a gente tem um bate-papo bom na semana. E hoje é dia de falar de jogos. Quem já me conhece há mais tempo sabe da minha paixão por isso. E tenho aqui um outro apaixonado por jogos e game. Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo bem, Renato? Bom dia. Bom dia. Buenos dias, querido. Luiz, eu já te conheço profundamente. Sei da sua formação, da sua carreira. Tenho muito orgulho de ter te acompanhado aí por uma boa parte da sua formação, mas o meu público não te conhece. Primeiro, te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que essa sua vida aí de acadêmico, tendo que escrever tese, escrever artigo, não é fácil. Participar de congresso, organizar congresso, mas você tirou um tempo aqui para a gente. Então, se apresenta aqui para o meu público e hoje a gente vai bater um papo muito legal, porque é um tema que a gente gosta e eu quero encantar as pessoas que estão chegando aqui sobre jogos e como eles podem ser úteis nas várias áreas da fisioterapia, da reabilitação e nas doenças mentais. Fala um pouquinho de você, amigo, da sua formação. Bom, prazer, é um prazer enorme estar participando desse teu projeto, Renato. Eu falo, acho que foi dos melhores projetos que vieram aí na quarentena. Acho que nada melhor do que aprender é trocar ideia de uma forma leve, com amigos, com parceiros, assim. Então, acho que é a melhor forma que a gente tem de aprender e é a melhor forma que a gente tem de passar o tempo nessa quarentena. Bom, eu me chamo Luiz Felipe, sou doutorando em Ciências Biológicas, então pela Unigran-Rio, lá no programa de Biomedicina Transrelacional. Tenho mestrado por lá também. Fiz aí minha formação de fisioterapia no IBMR, tive o prazer de ter como professor o Renato. Desde a minha adolescência eu tinha esse interesse, sempre tive prazer de jogar videogame, de participar de games. E desde que eu entrei na fisioterapia, quando eu resolvi trabalhar com saúde, né, eu sempre tive o intuito de mudar, de que a saúde não pode ter aquela cara que a gente conhece, daquela coisinha branca, aquela coisa morta, aquela coisa de doença, e tem que ser ligada à vida, tem que ser ligada à alegria. Então, eu vi nos videogames, né, graças desde o Renato lá incentivando o nosso grupo de pesquisa lá, com a Carol, com a Isabel, o pessoal bem lá no início mesmo do IBMR, aquilo me mostrou um caminho que a fisioterapia podia ser divertida e ela deve ser divertida, ela deve ser motivante, porque eu acho que só assim a gente de fato consegue ter a saúde integral, ela integrativa, só se tiver felicidade. Não adianta ser aquela coisa imposta, eu tô ali só porque minha patologia me obriga, porque meu médico me obriga, porque meu fisioterapeuta me obriga. Tem que estar cuidando da minha vida, tem que estar cuidando da minha saúde porque eu gosto e porque eu me sinto bem fazendo isso, né? Então essa parte da game terapia, essa parte dos jogos, né, da gente conseguir trazer um pouco de ludicidade para essa terapia,
acabou me enchendo muitos olhos desde a minha formação, e aí fui para o laboratório de pesquisa, fui desenvolver pesquisa aí com game terapia, a gente desenvolveu já algumas pesquisas em instituições de longa permanência, com outro professor também super querido, que hoje está em Minas, e aí agora no meu doutorado a gente começou a desenvolver também um outro projeto aí com os pacientes com Alzheimer, com que tem algum declínio mental, e como a gente poderia estar trazendo essa game terapia para auxiliar no tratamento deles, né? Isso é muito bom, Felipe. Eu queria que você falasse do desafio de levar a game terapia para um projeto de pesquisa, e eu vou falar do meu desafio lá atrás de levar a game terapia para a universidade. Só para contar dos bastidores, né? Eu era coordenador na época, eu nem era coordenador geral, coordenador da clínica, o Cícero ainda era coordenador geral, e me pediram uma listagem do que comprar. E eu já lia muito sobre o reabilitação e coloquei na lista para comprar. Quando leram aquilo lá no departamento de compras, falou assim, não, estão pedindo errado, confundiram. Alguém está querendo gastar nosso dinheiro para ter um jogo, para se divertir. Eu tive que ir para a reunião de direção para explicar os benefícios da game terapia, e hoje isso já é uma realidade. Eu fico muito feliz de estar pavimentando de alguma forma uma estrada que as pessoas estão andando. E hoje, na linha de pesquisa que você foi, eu sei que com o Renato a coisa foi mais fluida, porque o Renato já gostava da game terapia. Mas e aí na Unirio? Como foi levar esse projeto de pesquisa? Já tem mais gente pesquisando, você foi um dos pioneiros, já era uma realidade na instituição. Como foi isso? Não é nada fácil, assim, ainda não é fácil você falar de game, você falar de ludicidade no tratamento. A gente tem ainda, não só no mundo acadêmico, mas até no mundo profissional, ainda essa visão muito, muito antepassada da patologia, da fisioterapia ser algo, como se fosse algo muito sério e tem que ser algo para patologia. Ela é de fato sério, mas ela tem que ser sério para nós terapeutas, né? Para quem vai fazer fisioterapia tem que ser algo prazeroso, algo para ter motivação para fazer. Então, assim, ainda hoje a gente encontra muita barreira nesse movimento da gente transformar a fisioterapia em algo legal, em algo com prazer. Então, eu escuto ainda de muitos profissionais que ainda olham tortos, assim, mas vai usar jogo, né? Como é que isso vai trazer de benefício para o seu paciente? Né? Você vai botar ele só para jogar videogame? Então, a gente ainda luta muito para mostrar de que a game terapia, de que a realidade virtual não é só jogar videogame. Ela tem toda uma ciência, ela tem todo um racional teórico atrás, que é muito desgastante para o terapeuta, que ele tem que pensar muito, ele tem que testar muito, para até chegar na ponta final, que é esse paciente. Então, assim, não é uma tarefa fácil, não é ainda bem visto com todos os profissionais, mas graças a Deus, hoje a gente já tem muitos profissionais de excelência que dão realmente o espaço para isso, que conversam, que ficam abertos a essas tecnologias mais novas, né? No doutorado eu vejo ainda, como eu estou num programa que é de muita ciência básica, então a gente acaba tendo pouquíssimas pesquisas clínicas, digamos assim, e aí quando vai se falar ainda de videogame, né, ainda sente uma certa barreira, mas depois que a gente começa a falar, que a gente começa a mostrar de que isso é de fato uma ciência, de que isso traz benefícios, de que esse movimento e esse estímulo que o videogame pode trazer, traz sim de fato a resposta de algumas moléculas. Então, hoje no doutorado eu tenho um prazer de estar investigando, né, o efeito com que a game terapia pode trazer no BDNF. Então, para quem não conhece, BDNF, uma moléculazinha, né, que vai estar fazendo diversas funções do nosso cérebro, que vai estar associada aí a um bom funcionamento, ao desenvolvimento neuronal, né? E a gente vê que essa é uma moléculazinha que vai estar diminuída, né? Principalmente no nosso paciente com Alzheimer, né? Que os pacientes começam a apresentar algum declínio mental, a gente percebe que essa é uma proteína que vai estar diminuída. Então, se através da game terapia a gente puder incrementar e aumentar esses níveis, possivelmente a gente vai estar também melhorando a saúde mental deles e juntamente com a saúde física, porque a gente, mesmo jogando videogame, a gente não traz só o estímulo cognitivo, mas a gente passa a trazer para ele também o estímulo físico associado,
Então a gente começa a mostrar um benefício físico, que obviamente isso é mais do que conhecido para esses pacientes, então a importância de se movimentar, a importância de fazer exercício, mas a importância de também ter um estímulo cognitivo ao mesmo tempo e de ser prazeroso ao mesmo tempo, né? Então quando a gente começa a mostrar essas ciências e como isso tem favorecido para esses pacientes, obviamente essa barreira, esse muro inicialmente acaba se quebrando e a gente começa a construir e a pavimentar uma estrada nova aí da fisioterapia. Luiz, a gente tem uma crença que o público idoso não vai se adaptar aos jogos, que ele não vai curtir. E eu lembro muito das suas experiências lá no asilo, né, na casas de longa permanência. E conta um pouquinho disso, como que a gente achava isso em algum momento e as experiências comprovam exatamente ao contrário, né? Que a virtualidade, que a game terapia, a ilusão que o cérebro ama experimentar, não tem idade. E outra gancho que eu queria que você falasse é do sistema recompensa, que a gamificação traz para a gente. Junta essas duas explicações aí para o público leigo que nunca ouviu falar de game como arma terapêutica. A gente sempre imagina o idoso, quando a gente vai falar de saúde do idoso, né, principalmente para o leigo, a gente imagina aquele mundo que ele viveu, que passou do que foi a juventude, mas a gente não pode pensar assim, né? O idoso ele está vivo, ele está presente, então ele tem que viver o presente. E o presente que a gente vive hoje é de tecnologia. É óbvio que qualquer conhecimento que a gente não tem ainda domínio gera um certo medo, gera uma certa ansiedade, mas no momento que a gente é apresentado, que a gente é simplificado com esse conhecimento novo, isso se quebra. Então, é muita ilusão a gente pensar de que o idoso ele é averso à tecnologia e ele não gosta da tecnologia. Não é que ele não gosta, ele não cresceu com isso. Então, obviamente, ele tem um aprendizado, ele tem uma vivência, né? Não é nem um aprendizado, mas ele tem uma vivência com a tecnologia diferente dos jovens, diferente das crianças de hoje em dia. Então a gente precisa inserir isso no dia a dia deles. E quando isso é inserido, isso é extremamente aceito por eles. Né? Quando um idoso aprende a mexer no celular, quando ele aprende a mandar uma mensagem, quando ele aprende a fazer um vídeo e quando ele aprende a jogar videogame, né? Isso passa a trazer esse idoso para a realidade, para a vida presente, para o hoje. Né? Então, quando ele vai para um almoço de domingo em família, que estão lá todos os netos jogando videogame depois do almoço e tal, brincando, e ele sempre ficava do lado de fora para jogar carta, né? Hoje em dia ele pode se inserir no mesmo e falar, nossa, eu faço esse joguinho na minha fisioterapia, eu também jogo videogame, eu também fiz isso, eu joguei aquilo. Então a gente começa a dar uma inserção social para ele, né? E obviamente esse muro que se tem do novo acaba se quebrando e aí as pessoas acabam ficando mais abertas a isso. Então, assim, é muita ilusão a gente pensar de que o idoso ele não gosta de tecnologia. Na verdade, ele só precisa de que alguém mostre de que ele é capaz e de que ele consegue mexer, né? Então, assim, todo mundo consegue, todo mundo pode conseguir. Às vezes precisa de uma ajuda ou outra, mas não existe idoso averso à tecnologia. Eu acho que isso não existe. Só existe aquele que ainda não conheceu, né? E quando a gente passa para a fisioterapia, né, para a parte do sistema de recompensa, quando a gente fala de gamificação, né, e aí não é só videogame, mas é você trazer uma ludicidade para aquele desafio, né, que você está propondo ali, é sempre gratificante quando a gente consegue ter um desafio. Então, quando a gente está lá no jogo e a gente passa de fase, né, nosso cérebro dá um boom assim, de felicidade, fala, meu Deus, eu consegui, agora eu quero mais. Né? E ele fica sempre pedindo mais conquistas e mais conquistas. Então, quando a gente traz isso para o desafio da fisioterapia, eu peço para esse meu idoso levantar de uma cadeira, e talvez para ele possa ser extremamente difícil, mas se no jogo ele tem uma série de desafios e aí ele consegue levantar a primeira vez, o jogo vai dar uma recompensa, vai dar uma pontuação. O cérebro dele também começa a reconhecer isso como algo de felicidade, começa a liberar uma série de neurotransmissores ali, aquele cérebro dá aquele boom, assim, e aí ele começa a querer aquilo mais, né?
E aí, depois de um tempo, a gente começa a ver na clínica também que chega um certo momento que a gente não tem que tirar a game terapia, né, por causa de algumas situações específicas, e aí vem aquele puxão de orelha assim, pô, mas eu quero jogar um videogame, eu quero jogar, eu quero brincar ali, porque isso traz uma certa sensação, uma autoestima para ele, né, uma sensação de conquista que é muito gratificante, e é muito gratificante para o nosso paciente, né? Porque quando ele chega para a gente, ele chega com uma série de incapacidades, né? Ele chega com aquele discurso de eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, né? Quando a gente vai para a saúde do idoso, eu não consigo mais jogar o meu tênis que eu jogava antigamente, eu não consigo mais jogar meu futebol que eu jogava antigamente, e a gente, pera lá, não consegue como assim? Consegue sim, vamos lá pro videogame e ele vai jogar tênis novamente, como ele sempre jogou. Ele vai lutar boxe, como ele lutava quando era jovem, né? Então a gente começa a trazer essa sensação de conquista e de eu consigo através da realidade virtual, né? Através da tecnologia, né? Essa tecnologia permite com que a gente consiga inserir ele aos poucos. Então, obviamente que ele pode jogar tênis, mas eu não vou botar ele dentro de uma quadra de tênis. Imagina um idoso receber uma bolada daquela voando a 90 km por hora. É um perigo para ele. Mas na game terapia a gente consegue fornecer a mesma sensação e essa mesma ilusão que o cérebro vai sentir, como se estivesse dentro da quadra de fato jogando. Então, a sensação que ele passa é a mesma. E a sensação de conquista e de autoestima acaba ele motivando a cada vez mais ir além do que ele está hoje em dia, né? E isso faz com que nós, terapeutas, consigamos avançar com ele também. É muito interessante que você está reforçando que o cérebro ele não necessariamente precisa da realidade física para achar que está vivendo algo. Isso serve para dor. A dor nossa, ela só existe quando você tem uma resposta física de verdade. Às vezes você se machuca, mas olha e não tem nada, você fala, nem foi nada. Mas se você vê um sangue, você fala, opa, isso foi grave. Aí começa a disparar as químicas das dores. Trazendo para a nossa realidade, o cérebro nosso vendo o bonequinho correr na tela. Eu vou falar da minha experiência, eu trabalho com pacientes em cadeira de roda. Eu faço atividade de exercício aeróbico com o meu cliente, com o braço, que às vezes ele só tem um braço esquerdo para mexer, e ele segura o joystick do Wii, por exemplo. Eu quero que você fale do Wii daqui a pouco, como ele funciona. E a alegria dele de estar correndo na tela, sentado na cadeira de roda, o cérebro dele está realmente correndo de novo. E é isso que eu quero, porque eu, como fisioterapeuta, eu não tenho ideia de quando a cura vai chegar. Se esse cérebro vai estar ou não preparado para quando a cura chegar, para reconhecer o que é o movimento de correr, o que é o movimento de andar. E essa imagem que o vídeo proporciona para ele é algo realmente gratificante, torna tudo mais fácil. Fala do Wii e fala dos outros gadgets, dos outros complementos. A Aline perguntou aqui, o Google, aqueles óculos que a gente pode comprar aí em várias lojas de telefone, né, que ajudam a gente a ter uma realidade ainda mais ampla, também funciona como aparelho para realidade virtual. Dá os vários exemplos e talvez compara também o Wii com o Xbox. Por que o Wii às vezes é mais acessível? Quando a gente fala de game terapia, a gente está falando, na verdade, de tecnologia. Então, a gente não está falando de um videogame exclusivo, a gente está falando, na verdade, de tecnologias que surgem a cada dia. Hoje a gente tem essas que eu vou estar citando, que eu vou estar falando, mas amanhã podem surgir outras novas. E nada mais do que o papel de nós terapeutas é tentar pegar essas tecnologias e verificar e tentar adaptar e como a gente pode utilizar para o bem do nosso paciente. E é mais ou menos isso que a gente faz. Né? Então, quando a gente está falando de tecnologia, de realidade virtual, a gente está falando naquela sensação que você mesmo falou do cérebro se iludir
e de estar, de fato, dentro daquele ambiente proposto, né? E isso não requer uma tecnologia ultra, hiper, mega cara, que tem que ser importada, tem que ser isso. Eu dou sempre um exemplo clássico nas minhas aulas e nos cursos, que um simples celular, por menor que seja, ele consegue trazer uma sensação de presença tão grande para a pessoa, dependendo da pessoa e dependendo do aplicativo que ele tiver, que às vezes traz uma imersão até maior do que se ele tivesse talvez numa cave, numa sala toda projetada, né, onde o computador fosse projetar em todas as paredes, né? Então, quando você sai e vai no restaurante, né, hoje não dá mais, mas quando a gente tinha os restaurantes abertos e a gente ia no restaurante, a gente via aquela criança no celular e focada naquele celular enquanto os pais estavam conversando, e a criança não percebe a hora passar, ela não percebe o pai e a mãe falando com elas, ela não percebe quando a comida chega, né, que o pai tem que dar aquele esporro, tirar o celular da mão para ela voltar para a realidade, né? Por que isso acontece? Porque ela está totalmente imersa naquele mundo com que o joguinho do celular tá proporcionando a ela, né? Então a motivação dela de estar utilizando aquilo é tão grande que o cérebro dela sai dessa realidade e passa a viver aquilo. Então, quando a gente está com o seu paciente lá na cadeira de rodas, olhando o vídeo e vendo o bonequinho dele correr, aquela sensação para o cérebro é tão real que ele se sente como se estivesse correndo de verdade, né? E se você for de fato medir, você vai ver, a frequência cardíaca dele também aumenta, a gente começa a ter as respostas fisiológicas também, como se estivesse vivendo nesse mundo real, como se ele estivesse correndo de verdade, né? Então o cérebro ele adora isso, então o cérebro ele se desliga e ele acaba catando as propostas muito facilmente se tiver uma motivação, né? Então quando a gente fala de game terapia, a gente está falando de várias tecnologias, né? Então a gente tem aí o Nintendo Wii, tem o Xbox, tem o PlayStation, tem hoje os óculos de realidade virtual, que são às vezes até mais acessíveis do que os videogames, são até às vezes com custo menor, né? E todas elas servem para estar trabalhando, né? É óbvio que, como tudo na fisioterapia, não existe uma receita de bolo. Não existe a gente falar, não, o óculos é melhor para tal paciente ou para tal variável, o I é melhor para isso. Cada uma tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Cabe ao terapeuta a estar analisando o que de fato a gente vai querer trabalhar, né? Então o exemplo que você deu é perfeito. Eu quero trabalhar uma atividade aeróbica com ele, então eu vou pegar e vou botar ele para correr no Nintendo Wii, que vai mexer, né, só o controle. Então cabe ao terapeuta fazer essa discriminação do que seria melhor. Então, assim, os óculos de realidade virtual, eles são acho que na atual, aí, os mais utilizados, e nós temos aí diversas literaturas científicas mostrando. Então, para reabilitação de cervical, para dor cervical, né? Então, para quem não conhece, é um óculosinho que tu vai acoplar no celular, você vai vestir realmente um capacete, e aí, a partir daí, você começa a visualizar apenas aquele ambiente do celular. Então, para onde você mexer a cabeça, você só vai ver o ambiente que o celular está propondo, né? Então, dali a gente pode estar estimulando essa movimentação de cabeça, talvez aí para reabilitação vestibular, se for necessário, né? Para as reabilitações de dores cervicais. Então, a gente tem uma série de possibilidades de estar utilizando esses óculos, né? E aí, depois a gente parte um pouco mais para os exergames, que a gente chama, aí, o Nintendo Wii, o Xbox, o PlayStation, que traz uma possibilidade da gente ter uma movimentação corporal maior, né? Então, além dos jogos, além dos objetivos dos jogos, eu agora preciso me movimentar, eu preciso mexer o meu corpo, seja lá qual for, né? Então, o Xbox ele vai fazer toda uma leitura, né, das suas articulações, e aí conforme você mexe o punho, conforme você estica o braço, né, ele vai fazer essa leitura, e o avatar, que a gente chama, né, que é o bonequinho do videogame, também vai fazer o mesmo movimento, né? Então, se você simular uma corrida, o bonequinho também vai simular uma corrida, também vai correr, né? Então, a gente começa a associar aos objetivos e aos desafios do game a uma movimentação física também. O Nintendo Wii ele faz a mesma coisa, né? A diferença é que agora o Nintendo Wii ele não vai ler a sua articulação, né, o seu corpo. Ele vai passar a ler o movimento do controle. Então, você pega o controle, conforme o controle se movimenta, né, o boneco, o avatar, ele começa a se movimentar também.
e aí traz para a gente algumas vantagens, principalmente para as pessoas que vão trabalhar com pacientes em cadeira de roda, com pacientes hemiplégicos ou que tenham uma deficiência motora um pouco maior, né? O Nintendo Wii permite isso, porque eu não preciso, de fato, simular uma corrida para fazer o meu avatar correr. Eu posso simplesmente segurar o controle e balançar o controle, né? Fazer algum movimento com o braço. E aí o boneco vai entender de que aquilo é uma corrida. Então, o paciente vai estar movimentando o braço, mas ele vai estar vendo o boneco correr. E quando ele começa a ver o boneco correr, no cérebro dele, ele está correndo também, né? Então, assim, é fascinante isso. E cada tecnologia tem essas suas particularidades, né? E a gente sempre precisa parar, analisar cada uma delas, né? Se meu paciente talvez é mais jovem, né, e eu preciso de movimentos mais amplos, de movimentos mais enérgicos, né, eu posso botar ele no Xbox, como eu falei, para fazer leitura corporal e ele ter um movimento corporal maior, um gasto energético maior, né? Então, eu tenho essas possibilidades de conseguir estar trabalhando com o meu paciente em qualquer tecnologia que seja, desde um simples celular acoplado a óculos de realidade virtual, né, até o videogame, que a gente sempre brincava, às vezes é o videogame que está até esquecido em casa, está lá parado, ninguém usa, e a gente pode estar utilizando aí para estar melhorando a saúde desses pacientes, né? E principalmente agora, durante o isolamento, imagina, aquele meu paciente agora já não pode mais ir para a minha clínica, né, eu já não consigo mais oferecer esse exercício para ele tem as suas limitações, às vezes é um grupo de risco muito grande, né? Mas ele tem um videogame em casa, é um paciente que já está comigo há muito tempo, ele já experimentou isso, ele já sabe os movimentos e ele pode, de fato, se estimular fisicamente e cognitivamente dentro de casa, né? Manter esse estímulo durante esse período. Então, assim, é uma outra vantagem também que a gente tem, que a tecnologia está dentro da nossa casa, né? Eu não preciso mais daquela minha bola suíça, dos meus 500 elásticos de fisioterapia, os meus 500 pesos, mas talvez com um simples celular eu consiga fazer uma fisioterapia de qualidade nele, né? Então isso a tecnologia traz de vantagem para a gente. Muito bom. Felipe, eu chamei aqui um montão de gente, eu queria que você fizesse o mesmo, e o pessoal que está em casa, essa setinha aí do lado, esse aviãozinho, clica nela e chama o pessoal da sua lista, porque esse papo tem que estar cheio de gente, as pessoas têm que entrar. Entrou o pessoal da Game Terapia Brasil. Eu fiquei muito feliz. Eu tô velho. Tô antigo. E quando eu descobri que já tem Game Terapia Brasil, Game Terapia Pélvica, Game Terapia... Eu falei, gente, a Game Terapia vingou. Que bom que as coisas chegaram e ficaram com tanta força. E eu queria que você falasse agora do simpósio que vai ter, né? Que vai reunir uma galera boa, e fiquei muito feliz que vocês estão cada vez mais se formando como grupo, porque se não se discute internamente, não ganha força, né? Um faz uma coisa ali, outro faz outra coisa ali, isolado, fica pequeno. Como vai ser o simpósio, como a gente se inscreve, quem são essas pessoas que estão se organizando para fazer o Game Terapia Brasil, o Sim Game, está logo ali, eu vou estar lá com vocês. É muito legal, porque por ser uma coisa muito... não tão nova assim, digamos, né? Hoje em dia já não é mais tão nova, já é falado mundialmente, mas no Brasil nunca se teve esse movimento. Era sempre, geralmente, uma palestra isolada no congresso, era um trabalho isolado no congresso, eram sempre coisas muito esparçadas, né? E hoje, graças a... do nosso trabalho no Reabilitarte? Sim, era o único! Era o único. E eu ouvia de várias pessoas assim, tu tá querendo usar videogame para fisioterapia, ainda aquele preconceito, assim, um único trabalho isolado no meio de um congresso, né? E por muito tempo foi assim, por muito tempo as pessoas trabalhavam com isso, mas elas eram longe uma da outra e elas acabavam não se conversando. Então, assim, eu tive
a felicidade também de participar em 2017 lá para o Sul, conhecer um pessoal do Sul que estava trabalhando com isso, depois conhecer um pessoal de Sergipe que estava trabalhando com isso, e dali a gente começou a tentar esquematizar um grupo, né? Não foi para frente, depois eu conheci a Érica, eu comecei a falar com a Érica, depois comecei a falar com as meninas da Game Terapia Brasil. Então, assim, a gente começou a tentar juntar um grupo de pessoas que acreditam nisso, de que fazem ciência disso e de que utilizam na prática, porque cada um fala de uma área, né? Obviamente cada um tem a sua expertise na sua área, mas praticamente todos usam a mesma tecnologia, todos estão utilizando o videogame para a saúde. Então, por que não juntar isso tudo e a gente criar um grupo forte e começar a mostrar para os profissionais de que a tecnologia chegou, o profissional de saúde, o fisioterapeuta, tem que quebrar esse preconceito com tecnologia, né? Então, assim, tecnologia não é só ruim, muito pelo contrário, ela está revolucionando o mundo, e se o mundo está sendo revolucionado, o mundo da fisioterapia precisa, porque senão a gente fica para trás, né? Então a gente precisa disso. E aí, o pessoal da Game Terapia Brasil, a Karen, a Adriana, deram essa excelente ideia da gente criar um simpósio online, juntando os profissionais que falam disso, de diversas áreas, né? Então, o Sim Game vai estar acontecendo no dia 7/6, é um simpósio totalmente online, então o que facilita também, principalmente nesse momento de isolamento, é a gente fazer um simpósio juntando pessoas de estados diferentes, sem precisar ter um deslocamento grande, sem precisar ter um custo grande. Então isso também acaba tornando o simpósio mais acessível, né, com valor um pouco mais acessível. Então a gente vai ter um dia ali, uma tarde inteira, com a Adriana falando desses óculos, dessa realidade virtual mais imersiva, né, a Karen falando de como a gente pode estar utilizando isso na ortopedia e no esporte, né? Eu vou estar falando, obviamente, da game terapia na saúde do idoso, então como a gente pode introduzir isso na reabilitação do idoso, né? E a Érica falando da game terapia na saúde pélvica, né? Então, assim, são diversas áreas, né, diferentes, mas uma tarde inteira se falando quase que da mesma coisa, de game terapia, de como os jogos, de como a tecnologia pode ser um enorme aliado, né, no seu tratamento, no seu planejamento, na sua clínica e na sua vida, né? Então, assim, as inscrições estão pelo site do Simpla, é só procurar lá Sim Game com Y, né? Eu vou até escrever aqui nos comentários, que aí fica... É só procurar o Sim Game e vai estar lá em se inscrever, e aí é um domingo, uma tarde inteira, de 2 até as 7, né? A gente vai estar discutindo aí quase uma horinha de cada palestra. No final a gente tem uma mesa redonda ainda para fazer um grande debate, uma grande discussão. Então vai ser uma tarde muito gostosa e de muito conhecimento também. Que bom, vai ser ótimo. Filipão, já estamos chegando no terço final da live. Já? Nosso papo é sempre bom, né? Cara, passa muito rápido. Como trabalhar com o Alzheimer, já que os caras já têm dificuldade de aprender. Então, como é a triagem para ver quem é o público escolhido e como é feita a coleta? Você vê fator de crescimento neural. Então, como você faz essa coleta? Então, é quase bioquímica com tecnologia clínica no meio. Então, você tem realmente uma translação aí na sua tese de doutorado. Me explica isso. Exatamente. A tese de doutorado veio exatamente para a gente tentar juntar e fazer essa ponte, que quem está no mundo acadêmico vai entender o que eu estou falando. A gente tem um gap e um abismo enorme entre o que a gente faz de ciência básica, entre o que a gente faz de estudos com célula, né, e o que a gente traz para a clínica. Então, a ideia dessa tese é a gente conseguir unificar esses mundos que são tão complementares, mas tão facilmente acabam se afastando uma da outra, né? E só quem sai perdendo, na verdade, é a sociedade, né? Nós, cientistas, estamos lá para estudar, para melhorar a sociedade. Se a gente não consegue trazer isso para a clínica, essa pesquisa acaba não servindo para nada, né? Praticamente assim. Então, a ideia é de que a gente tivesse uma pesquisa que fosse realmente lá da bioquímica, né? Lá desses biomarcadores, que pudesse depois também transportar isso para a clínica e a gente tentar interpretar os resultados na clínica, né? Então, quando a gente está falando de paciente com Alzheimer, né, a gente sempre fala desse paciente que
não tem o que aprender, não tem como aprender e de que não responde, né? E aí você chega na casa desse paciente, você propõe o exercício e ele olha para sua cara e não fala nada e não vai fazer nada. Como trabalhar com esse paciente, né? Como trazer movimento para ele, como trazer vida para ele, né? Então, a game terapia acaba facilitando um pouco nisso, porque eu tive vários casos, tanto quando a gente estava fazendo pesquisa, quanto na clínica mesmo, de paciente que você propõe, vamos pedalar, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa, e ele simplesmente não vai te responder. Mas se você liga o videogame, dá o controle para ele, e ele começa a interagir com o videogame, você começa a ver que dali ele está começando a se movimentar, ele está começando a compreender o jogo e a tentar compreender o jogo, então ele já começa a ficar mais atento para aquele estímulo que você está dando. Então, talvez aquela proposta que você estava passando por extrema dificuldade de interação e de comunicação, a tecnologia talvez possa ser a ponte entre você e o paciente, né? Então, assim, no Alzheimer, a gente tem essa ideia de que a gente não consegue, de que o paciente não vai conseguir, mas se você colocar o jogo certo, se você pensar nos estímulos ideais e adequados para aquele paciente, ele começa a se interagir com o jogo, ele começa a, de fato, a fazer o que você está propondo, né? E aí, durante a ciência, agora na minha tese, o que a gente tem feito é exatamente isso, tentar botar esses pacientes, então, que têm algum declínio cognitivo, né, e colocar eles para fazer videogame. E aí depois a gente faz uma pequena amostra de sangue e de saliva para a gente ver esse biomarcador, né, se esse BDNF está, de fato, aumentando quando a gente expõe ele à game terapia, né, quando a gente expõe ele ao exercício com videogame, né, se de fato isso vai aumentar, né? Então, assim, além do BDNF, a gente tem uma série de outros biomarcadores. Então, a gente está analisando o cortisol também. A gente tem uma parceria com a FRJ analisando a irisina, que foi aí um grande boom aí quando saiu do artigo, né? Era com ratos, então agora a gente também vai estar analisando aí com humanos. Então, se a gente for parar para pensar, né, a irisina, apesar de ser produzida pelo músculo, né, pelo exercício, parece que ela pode ter uma via direta com o BDNF, então talvez esse BDNF aumentado possa ser por causa da mirisina. A gente vai tentar responder nisso, né? E se de fato esse BDNF tiver mais aumentado nesses pacientes, a gente faz uma bateria de avaliação cognitiva com eles, para a gente ver se esse paciente melhorou a atenção dele, melhorou o raciocínio, melhorou a memória, melhorou as habilidades matemáticas, né? Então a gente consegue depois cruzar esses dados dos biomarcadores que a gente vai ter alterado, mas também com as melhores nesses testes cognitivos que eles podem apresentar, né? E juntamente a isso, obviamente eu sou fisioterapeuta, não podia deixar de lado, né, os marcadores físicos. Então, obviamente, a gente está fazendo aí toda uma bateria de avaliação funcional com eles, de força de membro inferior, força de membro superior, né, de capacidade aeróbia. Então, a gente consegue, no final, cruzar todos esses dados, né, e descobrir a interação com que esses biomarcadores podem ter com a resposta clínica, né, que a gente consegue verificar. Então, assim, nem todo fisioterapeuta, obviamente, vai ter acesso a um laboratório de BDNF, mas se esse BDNF estiver cruzado, por exemplo, ao Mini-Menton, né, que é uma escala para esse paciente simples de se fazer, isso talvez possa te dar um raciocínio clínico melhor do que trabalhar com esse paciente, de como trabalhar com ele, né? Então, a gente consegue cruzar esse dado, né, e fazer uma translação da ciência para a clínica, né, e vice-versa, muito rapidamente, né? Então, isso é um grande ganho assim, que a gente tem na nossa tese, que a gente espera conseguir cruzar todos esses dados. Tenho certeza que vai ter muita resposta e mais pergunta ainda, porque a nossa ideia não é responder, é diminuir a incerteza. E parabéns, Felipe, eu acho que ver você andando me deixa muito feliz. Eu acho que esse é o sonho de todo professor. Você vai sentir isso daqui para frente. Quando você tiver um aluno que está indo e você falar, puxa vida, né? Olha o que está acontecendo. Eu acho que faça isso, passa seu conhecimento adiante. Parabéns aí, Adélia, por estar ser seu braço direito e esquerdo. Gosto muito de vocês. Se despede do pessoal, fala mais uma vez aí do curso. E obrigado por colocar o amor na frente. Foi o que eu te disse esses dias, né? Então, com certeza. Vai em frente, meu garoto.
Eu que agradeço muito a oportunidade, ao espaço, Renan. É muito prazer poder estar conversando e ter exemplos. Então, assim, eu tive a felicidade durante toda a minha formação de ter exemplos que eu levo para a minha vida e eu continuo acompanhando, assim, todos os meus professores que eu tinha admiração e ainda tenho admiração, né? E isso acaba me dando mais motivação para chegar um dia assim ao topo do que foi o Renato, ao topo do que foi os meus professores, né? E o objetivo é sempre esse, é sempre estar à frente, é sempre andar para frente e nunca estagnar. Então, eu aprendi isso muito com meus professores, com o Renato, né? Obviamente também foi um grande motivador também de vai para frente, a gente tem que andar, a gente não pode ficar parado. É isso que eu também tento passar para os meus alunos, assim, né? O pessoal que está lá comigo, que tem as aulas assim, não pare de jeito nenhum, ande no seu ritmo, não importa o ritmo, né? Não importa se anda devagar ou se anda rápido, o importante é sempre andar para frente, né? Então, obrigado por esse espaço, pela oportunidade da gente estar conversando, da gente estar falando um pouquinho dessa paixão, né? Obviamente, o amor sempre vem na frente, assim, eu sempre trabalho com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo, com as pessoas que eu amo, que estão do meu lado, então é sempre uma felicidade e quando a gente faz isso, não tem como dar errado, Não né? tem. Não tem como, sempre, com certeza vai ser de enorme sucesso e de enorme felicidade estar com as pessoas que a gente ama, fazendo o que a gente ama, né? Então, obrigado pela oportunidade, relembro novamente aí o Sim Game vai estar acontecendo no dia 7 de junho, no próximo domingo, simpósio totalmente online. Se inscreva no site do Simpla. Aproveita para ler a descrição, porque na descrição tem um código que é o cupom de desconto, então vocês conseguem um desconto lá no valor. Então, aproveitem para estar se inscrevendo, para ter uma tarde aí também com profissionais de excelência, que eu admiro bastante. Então, uma tarde inteira com muito conhecimento, muita discussão e muita fisioterapia, que isso é que importa, né? Então, obrigado Bom, novamente querido. pelo espaço. Gente, foi um prazer estar com o Luiz Felipe. Semana que vem eu vou dar uma aula aqui, vou anunciar de game terapia para vocês. Vai ser máximo. Eu quero contar com mais gente praticando game terapia. A gente vai falar de princípios e práticas. Vou falar do trabalho do Luiz Felipe. Essa live vai estar salva no Trato Ubuntu, vai estar aqui no meu IGTV. Todo dia, meio-dia, tem live como essa, tá bom? Para a gente expandir, ressignificar e aprender mais e mais. Felipe, beijo no coração. Até amanhã. Beijo, valeu, Renata. Tchau, tchau, gente. Abraço, Um tchau, abraço. tchau, tchau.